começar com você. Nós vamos conversar sobre o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 14. Pode abrir a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Eu vou ler lá do verso 25 até o versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós sabemos dos 4 evangelhos, os 4 evangelistas, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. João é um teólogo, na verdade. João é aquele que morreu de morte morrida. Não morreu de morte matada, não é? Executada, por causa da sua fé. Como os demais. No entanto, nós sabemos que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, eles são evangelhos assim, chamados sinóticos, porque eles são similares, parecidos, no modo da construção do relato bíblico, com vista de tornar o evangelho acessível, conhecido aos leitores, sendo que os leitores eram um pouco diferentes, alguns mais gentios, outros mais judeus, uma visão um pouco mais específica para eles, dada as proporções étnicas da qual eles estavam inseridos. E olhando aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, nós leremos do verso 25, você pode me acompanhar, que diz o seguinte: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho certeza que todos nós temos ouvidos aqui nessa manhã. Mas talvez nem todos consigam ouvir. E é interessante que o Senhor Jesus quer nos dizer é que nem todo que ouve, escuta. Nem todo que ouve, escuta. É possível ouvir e não escutar. É possível olhar e não ver. É possível estar perto e não sentir. Estar aqui e não sentir que o Senhor está aqui. Ele está presente. É interessante isso, porque Jesus, ele, olhando para o texto, eu quero trazer a você para dentro do contexto. Jesus estava justamente contando uma parábola de um homem que ele montou uma grande ceia.
Ele fez um jantar especial muito grande. E se você olhar lá do versículo 15 ao verso 24, ele diz que certo homem, ele, lá no versículo 16, deu uma grande ceia e convidou muitos. Convidou muitos. E aí Jesus, ele diz que chegou a hora da ceia e enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. A ceia está montada, mesa posta. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Uma coisa interessante, você pode observar, entre muitas outras. Normalmente a pessoa vai dando desculpas. E as desculpas: comprei um campo e eu preciso ir lá conhecer o campo. Mas que coisa interessante. Você nota aí um problema grave. Ninguém compra algo que não viu. Não pode. Como pode alguém dizer: eu comprei uma fazenda, mas eu não fui ver a fazenda? Essa fazenda nem existe. Essa fazenda é uma mentira, engodo. O cidadão diz que é uma fazenda, você chega lá, é um lote de 10 por 20. E você caiu do cavalo. E o pior, você já pagou. Já comprou. Não é possível. Ninguém pode fazer algo que não tenha se certificado, tenha de fato visto, conhecido, provado, tenha ido experimentado aquilo que ele está dizendo. Olha, eu comprei uma fazenda. Essa desculpa, normalmente as desculpas são aquelas em que a gente não consegue convencer. As desculpas não convencem. Essa foi uma desculpa. Jesus conta a história desse homem que montou uma grande festa, um jantar. Ah, não posso ir. À noite você vai ver a sua fazenda? Outro elemento muito equivocado na desculpa do cidadão. Olha, eu vou à noite ver. Mas à noite? O que você vai ver à noite? Lembra que é uma ceia lá à noite. Primeiro que você não viu, segundo você vai à noite, você não vai ver. Ah, então, essa desculpa não cola. Não cola, não justifica. Mas Jesus, ele continua, ele diz o seguinte: outro disse, lá no versículo 19: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Interessante, né? O cidadão comprou 5 juntas de bois para arar a terra, para fazer o serviço, só que ele não provou, ele não experimentou. Vai que são tudo bois velhos, cansados, mancos. Mas esse boi não vai puxar o arado? Como é que você compra 5 juntas e não viu? Outra vez. Não provou? Tem uma coisa errada. Não é possível. Outra pessoa dando desculpa. E ainda vai provar à noite? Dá errado também. Não é possível. É interessante que ninguém vai arar a terra à noite. Bom, nós estamos falando da nossa modernidade hoje, com o maquinário que nós temos. O tratorista nem precisa ficar dentro do trator, sabia disso? Computador. Satélite. Ele fica na casa dele. Ele comanda pelo seu notebook. Liga e ele põe o notebook para fazer o serviço. E a máquina funciona. E obedece a um comando. Mas não é disso que o texto fala. Jesus diz que o cidadão compra 5 juntas de bois e não provou.
E diz que vai provar. Errado. O que Jesus está querendo provar é o seguinte: está errado. E o outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Olha o que esse cidadão fez. Ele priorizou algo. Pois na frente de um convite, nada pode ser posto na frente. Interessante, casamento é uma coisa muito séria, fala a verdade. Tem gente aqui que não casou porque acha que é tão sério que está até esperando, escolhendo. Não consegue nem escolher, tão sério que é. Porque quem entra quer sair, quem está fora quer entrar. Não é assim? Casamento é um negócio muito curioso. Mas que coisa interessante, esse cidadão deu desculpa, ele pôs o casamento com uma desculpa, diz: eu não vou. Não posso ir, não posso aceitar seu convite, porque eu casei e vou ter que ir para a lua de mel. Não, veja bem, tudo tem a sua validade, mas essa não seria. É óbvio que se você olhar lá no Antigo Testamento, você vai dar por conta que havia uma missão para o soldado. Ele não precisaria ir para a guerra, ele estaria dispensado por um prazo de 1 ano, caso ele casasse. Ele deveria ficar em casa, ficar de lua de mel, cuidar bem da sua esposa. Depois você deixa ela e vai para a guerra. 1 ano em casa, de lua de mel. Dispensado das suas responsabilidades civis e militares, o que seja. Mas é interessante que Jesus está querendo chamar a atenção deles, de que na verdade o convite de Jesus, que esse homem ele estava fazendo para aquele banquete, para aquela grande ceia, não deveria ser recusado. Voltando o servo, no verso 21, tudo contou ao seu senhor. Tudo contou ao seu senhor. Um camarada comprou fazenda, outro comprou junta de boi, outro se casou. E aí Jesus conta que esse homem ficou muito irado. E o dono da casa disse ao seu servo: agora sai depressa. Tem uma coisa muito interessante, porque essa expressão, sai depressa, não vai devagar não. Há uma urgência. Urgência. Sai depressa para as ruas, becos da cidade e traze-os aqui os pobres, os aleijados. Traga aqui os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. Aí ele foi depressa. E ainda há lugar. Opa, então dá para entender. Muitos desses atenderam o convite e vieram para a festa. Vieram para a grande ceia. Mas note você, respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. É interessante que o Senhor Deus, ele deseja ver, ele está falando deste homem, ele quer ver a casa cheia. Ele quer ver a mesa toda tomada, porque aquela grande ceia, aquela grande festa, ela fica somente atendida quando ela está repleta. Toda ela. Verso 24. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. De quem e do que Jesus está falando? Jesus conta parábolas porque parábola é uma história talvez inverídica, uma história que não aconteceu de fato, mas que traz verdades factuais, traz verdades eternas, traz verdades inegociáveis, verdades confrontadoras. O que Jesus ele usa da parábola é para
nos mostrar verdades espirituais, eternas, que a gente não pode deixar. E olha o que Jesus faz. Ele estava sendo seguido por uma grande multidão, verso 25. Grandes multidões o acompanhavam. Para aqui um pouquinho, interessante. Acompanhar Jesus, Jesus não tinha dúvida que tinha uma multidão, e de fato o texto bíblico que aqui, e em outros lugares, em outros momentos, relatam de que Jesus era seguido por uma grande multidão. Sabe o que é essa multidão? Essa multidão são pessoas sem face, sem nome, sem identidade. Multidões são pessoas que seguem Jesus sem ter nenhum vínculo com Ele, nenhum compromisso com Jesus. Absolutamente nada. Não passam, talvez, de pessoas que têm um interesse de alguma benesse, de algum recurso, de alguma bênção material. Afinal de contas, sabe o que Jesus fazia? Quando Jesus andava entre vilas, lugarejos, passando, ele via o sofrimento das pessoas. Jesus tinha compaixão. E por propósito divino, porque Jesus é Deus, Jesus olhava para a necessidade do ser humano e ele via no coração daquela pessoa um coração sincero. E sabe o que Jesus fazia? Jesus atendia a necessidade dela. Jesus supria talvez ali uma situação recorrente, mas que exausta, uma pessoa desesperada, angustiada, e Jesus olha para o coração dela e Jesus dizia para ela assim: vai, a tua fé te salvou. Quantas vezes Jesus o fez? Mas muitas vezes Jesus não o fez. Sabe por quê? Há uma diferença entre quem o busca apenas pelo pão que Jesus multiplicara, e não uma vez, duas vezes a Bíblia registra. Só que, na verdade, Jesus tem poder de multiplicar o pão. Aliás, Jesus é o próprio pão. E, aliás, assim como ele sustentou 40 anos o povo no deserto comendo o pão que descia do céu, chamado maná, Jesus é perfeitamente capaz de sustentar, e ele o disse no Sermão do Monte, que nós devêssemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, comida, bebida e vestimento, ele os daria. Sem dúvida alguma, Deus vai suprir. Sabe por que vai suprir? Porque Deus tem prazer em fazer isso. É desejo dele. Os depósitos, os celeiros de Deus estão cheios. Mas tem um problema. Quando Jesus olha para a multidão, sabe o que ele via? Uma multidão cinzenta. Uma multidão sem interesse nenhum por ele. Todo interesse voltado por coisas que perecem. Por coisas que você tem e amanhã você não tem. Por coisas que você pode pegar, mas que amanhã você não pode carregar. Olha que coisa interessante. E Jesus está priorizando sempre. E ele prioriza o que você vai alcançar por colocar a sua esperança em Cristo na eternidade. E não aqui. Porque daqui nada se leva. Interessante que Jesus, olhando para aquela multidão, identifica na multidão tanta gente atrás dele, mas ninguém interessado nele, na pessoa de Jesus. Porque Jesus é Deus. E aí sabe o que Jesus faz? Jesus se volta para essa multidão e ele diz para a multidão, primeira coisa, e é interessante, por 3 vezes Jesus disse, no verso 26, 27 e 33, que se você, falando para aquela multidão, se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. Isto é, discípulo tem 2 sentidos para você olhar e observar.
primeiro sentido, discípulo é aquele que segue o mestre. Discípulo. Mas discípulo também é aquele que faz outros seguirem a Jesus. Sendo discipuladores. Opa! Então, mas nós vamos falar desse primeiro. Esse discípulo é aquele que segue a Jesus, pois é isso que o texto está dizendo. O texto que nós lemos diz, nós precisamos seguir a Jesus. Como que você sabe que a pessoa que está aqui ao seu lado, ela está seguindo a Jesus? É interessante, porque Jesus, ele toma o primeiro exemplo aí, a primeira coisa que ele diz no verso 26, ele diz o seguinte, e se alguém vem a mim, ele está dirigindo a palavra dele à multidão, ele está olhando para a multidão, e ele está dizendo, se você vem a mim, e não aborrece seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Você não pode me seguir. Uau, mas o que Jesus está dizendo? O que ele está querendo dizer? Olha, se você ama mais o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, sua filha, e assim mesmo, mais do que você me ama, você não pode ser meu discípulo. Você tem que me amar mais do que você ama a sua família. Você lembra de um cidadão que casou-se e disse, Jesus, eu não aceito o convite para essa festa porque eu me casei. Eu amo a minha esposa. Uau, mas qual o erro? Qual o erro de amar a esposa? Não, espera um pouquinho. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Os maridos têm que amar as esposas. Mas tem um problema. Você não pode amar mais a sua esposa do que você ama Jesus. Você não pode. Porque se fizer isso, você inverte. Aí você coloca a esposa em primeiro e Jesus em segundo. É interessante que eu falo isso, eu digo, a minha esposa sabe, eu não a amo mais do que eu amo Jesus. Nem por isso eu estou deixando de amá-la. Mas eu não posso amá-la mais. Sabe por quê? Porque ela não pode fazer nada por mim para me salvar. Não pode. Ela não consegue dar saúde para mim. Ela não consegue estar comigo na hora que eu for atravessar o vale da sombra da morte. Ela não pode estar comigo. Sabe por quê? Porque ela não é minha redentora. Ela não é meu Goel. Ela não é o meu Salvador. Não é. Não pode ser. Mas por que então tu não vai amá-la? Vou. Devo. E eu amo. 34, vai para 35 anos. Haja amor. Haja amor. Mas é verdade que a gente precisa amar. E vós, mulheres, respeitem vossos maridos. Paulo fala lá em Efésios 5, 33, ele diz, vós, mulheres, respeitem vossos maridos. É interessante que, só que nós não podemos inverter. Nós temos que amar a Deus. Isso é algo que estava implícito na cabeça de um judeu, lá em Deuteronômio capítulo 6, lá no versículos 6, se não me engano, ele está dizendo o seguinte, ó Israel, ouça, o Senhor Deus é o único Deus, o Senhor de vocês, Ele é o único. É interessante porque Jesus, ele pega esse texto, e ele traz ali no registro de Mateus capítulo 12, se você quiser manter o dedo aqui, guardando essa página em Lucas, aí em Mateus 12, olha o que Jesus disse, verso 28, 30. Ele diz, sabe o quê? Mateus 12. Desculpa, Marcos, não é Mateus, mas Marcos registrou isso. Marcos, capítulo 12, o segundo evangelista.
ele registra algo muito sério. Ele diz, o grande mandamento, lá no verso 28, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles e vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus. O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Olha o que Jesus fez, ele trouxe à memória do judeu, do ouvinte, aquela referência lá em Deuteronômio capítulo 6. Ele recorda para ele se Israel, o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Mais do que você ama sua esposa, seu marido, seu filho, sua mulher, sua filha, suas irmãs, ou a sua própria vida. Você tem que amar, eu tenho que amar a Jesus mais do que eu amo a família. Naquela multidão, sabe qual era o problema? Muitas daquelas pessoas, por certo, pensavam o seguinte, se eu disser que eu amo a Jesus e eu estou seguindo a Ele, a hora que eu retornar para minha casa e minha família ficar sabendo, e a sinagoga ficar sabendo, e o sacerdote ficar sabendo, que agora eu estou seguindo a Jesus e eu creio, eu concordo, eu me submeto a Ele, a minha família vai dizer, pode ir embora, você não fique mais aqui, nós não aceitamos você. Nós não queremos você mais aqui, porque agora você vem com essa história de Jesus, você vem com essa história que você é um cristão, você vem com essa história de que agora você não concorda mais com coisas que a gente concorda aqui, e aí você vai, não, por favor, vai embora. Interessante, né? Então você imagina a multidão pensando no seguinte, puxa, mas quer dizer que então seguir a Jesus implica num compromisso que até minha família vai vir contra mim? Vai. Sua família vai dizer, pode ir embora. Pode ir embora, a gente não gosta de você. Nós tivemos aqui um moço aqui chamado Mehdi. O Mehdi, ele é marroquino. A família dele, quando ele entregou a vida dele a Jesus. Se você quiser ler a história dele, eu te empresto um livro bem pequeno, bem fininho, escrito, eu era cego, mas agora vejo. E sabe o que ele disse? A minha família me mandou embora de Marrocos. E o pai dele é um grande, ele é um líder político religioso no Marrocos. Com toda certeza, o Mehdi se tornaria sucessor do seu pai e estaria lá no alto escalão dentro do governo marroquino, no norte, bem no norte da África, e lá em Marrocos ele talvez seria um dos grandes líderes do islamismo e também político do seu país, se ele permanecesse. Mas ele falou, não posso. Eu conheci Jesus, Jesus abriu meus olhos. Eu entendi. E aconteceu bem num dia que chegou a Páscoa, e o pai dele falou, Mehdi, você foi escolhido dentro da família para sacrificar o cordeiro. Ele disse, não posso. O meu cordeiro já foi sacrificado. É Jesus. Ele já morreu por mim. Morreu por você, pai. Morreu por você, mãe. Morreu por você, meu irmão. E o pai disse, então, eu estou irado com você. A mãe desmaiou porque é diabética. Subiu a pressão, a diabetes já saiu fora. E aí ele disse, você vai embora, suma desse país, nunca mais quero te ver. Mehdi pediu, resumindo a história, pediu asilo religioso no Brasil. Primeiro que pediu asilo religioso e o Brasil aceitou ele. E ele veio aqui, ele esteve falando desse púlpito aqui, contando a sua história. Um moço crente casou-se com uma moça no Rio de Janeiro, crente, e ele está servindo ao Senhor aí. No Brasil, não pode voltar, só fala por telefone com sua mãe.
e com seu pai, lá em Marrocos. Mas essa família precisa conhecer o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é Jesus. Porque ele é mais do que o pai, do que a mãe, o irmão, a irmã, e assim vai. Mas Jesus, ele disse no verso 27, vou correr um pouquinho. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas o que Jesus está querendo dizer? Quando você olha para a cruz, o que você lembra? Cruz é sofrimento, sacrifício, preço. Que preço que Jesus pagou por ter subido naquela cruz de forma voluntária, você e por mim, a vida. Pagou com a vida, derramou o sangue dele. O sangue dele que nos purifica de todo pecado e que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Daí a razão por que todos os cordeiros no Antigo Testamento que vinham sendo sacrificados e mortos apontavam para o Cordeiro, por excelência, o único, sem defeito, sem pecado, sem mancha, Jesus. E veio Jesus para encerrar, cumprir a lei. Não mais sacrifício. Eu e você não precisamos vir aqui trazer um cordeiro e dizer, pastor, mate o cordeiro, coloca o sangue dele no propiciatório para justificar a minha e a culpa da minha família e que Deus possa conter a sua ira contra mim e minha família. E a do Senhor também, sacerdote. Na verdade, Jesus foi o cordeiro. Levou a nossa culpa. Sofreu em nosso lugar. E quando Jesus está dizendo para a multidão, ele quer dizer o seguinte, é claro que vocês vão ver aquele que vos fala subir naquela cruz, mas isso era uma realidade ainda um pouco para frente. Mas Jesus, se dirigindo a eles, disse, se você não tomar a sua cruz, não vier após mim, você não pode ser meu discípulo. O que Jesus quis dizer? Ele ilustrou por duas maneiras. Ele cita o caso de um certo construtor que ia construir uma torre e que ele deveria sentar primeiro antes de começar a construir. Ele deveria calcular o que ele iria gastar, quanto que ele iria ter que dispor para poder fazer aquela torre, para que não acontecesse que em fazendo o alicerce, o dinheiro acabou, as pessoas iriam passar ali, olhar para ele, para aquela construção parada e dizer, esse homem começou, não pode terminar, esse homem foi insano. Começa e não consegue terminar. Ele conta uma experiência também de um certo rei, que partindo para a guerra com outro rei, e ele tinha 10 mil soldados, e ele disse, mas o outro vem vindo com 20 mil. Como é que eu vou vencer um camarada que vem com 20 mil homens e eu só tenho 10 mil homens? E aí Jesus conta a história, ilustra, dizendo que esse rei, então ele senta, ele pensa, ele calcula, ele diz o seguinte, é melhor eu enviar uma comitiva para pedir a paz com aquele rei, para que nós encerremos a guerra antes de lutarmos, porque nós vamos perder essa guerra. É interessante porque em ambos os casos, Jesus está ilustrando, dizendo a importância, olha o preço que você vai pagar. Olha o preço que você vai precisar pagar para você construir essa torre, para você enfrentar aquele exército que vem vindo contra você, com 20 mil homens. Eu e você, nós somos chamados a pararmos e repensarmos, olha bem para o teu coração. Quem é você? Quem sou eu? Sou um pecador? Mereço ser levado à cruz e ser morto, sacrificado. O preço da minha morte não seria suficiente para pagar a minha redenção. Eu não consigo me salvar. Mesmo que eu morresse numa cruz, mesmo que eu pegasse o meu corpo, meus bens, e fosse entregue a todo mundo, a todos os pobres e necessitados, e distribuísse tudo,
não seria suficiente, porque na verdade essa expressão do amor não vai resolver nada. Não adianta eu fazer isso. Mas é interessante, Jesus sim, ele perfeito, sem pecado, sem nada, ele subiu na cruz no seu e no meu lugar. Ele pagou o preço. Sabe qual é o preço para seguir Jesus? O preço é você saber que eu preciso morrer. Eu não posso. O preço é tão alto que eu não consigo me salvar. Eu preciso de Jesus para me salvar. Não consigo. Eu sento, faço o cálculo, eu olho para a minha vida, eu digo, mas escuta, Arvaldo, você está perdido. Se for contar, todo dia você quebra os mandamentos. Está louco? Você quebra o que você fala, você quebra o que você pensa, e você quebra no que você faz. Você quebra. Você não consegue se salvar. Olha o preço. Jesus falando para a multidão diz, você não consegue se salvar. Pode fazer o que você quiser. Não vai dar conta. Mas se você não entender o preço, você não pode ser meu discípulo. Você precisa entender quanto custa isso. E aí Jesus, ele vai para o verso 33, ele vai dizer o seguinte, assim, pois, falando para a multidão, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí Jesus chega a um ponto interessante, né? Se você olhar para aqueles três personagens lá no versículo 17, que a gente leu, falando sobre aqueles três que disseram, eu não vou porque eu comprei uma fazenda, eu não vou aceitar o convite porque eu comprei uma junta de bois, 5 juntas de bois, eu não vou porque eu me casei. Interessante, né? E aí Jesus diz assim, sabe de uma coisa? Se você não renunciar a tudo quanto tem, renunciar? Mas o que eu tenho que renunciar? Interessante, né? Sabe o que Jesus está querendo dizer? Que existe um certo desapego. Não tem aí um site aí chamado site do Desapega. Desapega, pega aquelas coisas que você não está usando, desapega, manda embora. Desapega. Sabe o que Jesus está dizendo? Que para seguir Jesus a gente precisa desapegar. O que é que seu coração e o meu e aquela multidão estava apegado? Talvez apegado a tradições religiosas. Eu sou muito religioso. Sabe o que é religiosidade? Religiosidade não passa de uma roupagem que a gente veste. Aí o cidadão vem vindo para a igreja, né? Um domingo de manhã, domingo à noite, seja lá durante a semana, paletó, gravata, o maior calorão que está derretendo até a alma. E aí o cidadão está indo com aquela roupa toda. Isso é bem religioso. Sabe por quê? Jesus, ele não está olhando a roupa que você veste, mas ele está olhando para o seu coração, que está dentro de você. E ao olhar dentro do coração, sabe que ele enxerga? Não quero compromisso com Jesus. Olha o que ele enxerga. Aí Jesus diz, mas então, você não pode ser meu discípulo. Você não pode me seguir. Sabe por quê? Porque é preciso seguir a Jesus com o coração, não exterior. Mas eu vou para a igreja, eu vou. Só que é interessante que nós caímos nessa armadilha e a multidão estava dentro dessa armadilha da religiosidade, do desapego que não queriam se desapegar. Eu sei de situação que a gente vive hoje, situação em que o filho está olhando para o pai e diz, pai, filho pequeno, pai, eu
Eu quero ir para a igreja. Não, pai não vai, pai está com uma dorzinha aqui. O pai está com uma dorzinha aqui. A mãe está muito atarefada. Ah, chegou visita em casa. E o filho só olhando. Só olhando. Vem domingo, vai domingo. E vem domingo. Ele não desapega. Ele se apega. Se apegou ao quê? Se apegou. Ah, não, minha parente. Esse parente não vem faz 50 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é uma arapuca. Eu nasci e cresci no sítio. E nós, criado no sítio, sabe que a gente brincava? Nós somos só poucos irmãos, só 6 irmãos, uma irmã. Mas você imagina que a gente explorava cada milímetro desse sítio, 2 alqueires e lá vai pedrada. Aí nós montamos uma arapuca. Se você sabe, se você não sabe, eu te mostro. E aí essa arapuca, a gente colocava ela lá perto do bambuzal, vinha lá o tico-tico. Aí a gente colocava um pouquinho de quirera lá dentro. Pegava um pauzinho, colocava lá uma linha aqui. E lá vai o tico-tico entrando lá dentro. Tizil. Olha, ele entrou lá. E a gente só longe. Acabou. Você é maldoso, hein? Você ia lá e matava. Não, o prazer só de pegar o tizil. Ia lá com a mão por baixo, pegava o tizil. Ei, você, hein? Você é bem inocente. Eu sou capaz de pegar você. Sai voando embora. Sabe de uma coisa, meu querido? O inimigo da sua alma, ele faz isso. Ele monta a arapuca. E ele diz o seguinte: você vai entrar e eu vou puxar, você vai ficar embaixo. Vai. É interessante que em Salmos ele diz o seguinte: ele diz que o laço do passarinheiro pegou você pelo pé. Quanta gente com o pé preso no laço do passarinheiro. Sabe quem que é o passarinheiro? O diabo, Satanás, enganador. O ladrão. E ele vai e diz: vem aqui. O indivíduo cai no laço dele. Sabe o que pode ser esse laço? Sua religiosidade. Esse laço pode ser as tradições dos seus pais, seus avós. Pode ser também a fala de um líder espiritual na sua vida. Pode ser o pastor, o padre. Sou um amigo do padre aqui, eu falei para ele, o padre Celso, falei: padre, o senhor lá e eu cá, pregue a palavra, padre. A palavra liberta as pessoas. Pregue, padre. Sou amigo dele. Eu sou o único pastor aqui na cidade que quando o padre foi embora, o padre anterior que foi lá para Pinhalzinho e depois veio a falecer recentemente, eu fui o único que foi na casa paroquial me despedir dele. Sabia disso? Foi o único. E ele me convidou para mim tomar café quando eu entrei na casa paroquial. Ele disse: vem aqui, pastor, o senhor vai tomar café comigo. Eu queria tanto que o senhor pudesse vir aqui ajudar a salvar essa juventude de perdões aqui ao redor da minha paróquia. E essa juventude aqui, o senhor pode usar o salão paroquial aqui do lado aqui. Para a gente o senhor tentar resgatar essa mocidade perdida nas drogas. Você precisa de ver essa noite. Até 5:30, 6 horas da manhã, eu já estava acordado, 5 e pouco, acordei orando por você, por sua família. Não consigo dormir, acordo cedo. Vou orar por você. E sabe de uma coisa interessante? Estou ouvindo aqui jovens, gente gritando aqui nas ruas, nessa esquina oposta onde a gente está. Gritando. Falando alto, brigando, gritando. Embora, não vai dormir, sabe por quê? Zumbi. Tomado de drogas. Coração, mente, corpo todo volto com drogas. Não dorme. O cidadão está aí gritando, um monte de gente. Sabe de uma coisa? É preciso desapegar.
E o padre falando para mim, eu disse para ele, ele falou assim, pastor, o senhor poderia vir aqui? Eu falei, padre, o bispo de Bragança Paulista veio aqui se certificar das acusações que são feitas contra o senhor, do senhor ser um homem mulherengo. Ele falou, não, o bispo não veio, me mandou embora. E o senhor nem foi ouvido? Ele disse, não. Esse homem foi embora daqui. Eu falei, posso dar um abraço no senhor? Eu fui o único que deu um abraço no homem. E ele foi embora daqui. A comunidade dele não o abraçou. Que tristeza. Desapega. Solta tudo que você tem. Tire sua religiosidade fora. Chame Jesus para entrar no seu coração. Ele muda o teu coração. Você é alguém que vai amar quem não merece ser amado. Talvez você diga o seguinte, mas, pastor, o senhor é inocente. Esse padre não valia nada. E você vale? Eu não valho nada. E nem você. Sabe por quê? Somos todos pecadores debaixo de uma mesma sentença. Mas Deus nos amou ao ponto de dar seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pecadores que se desapegam, coração apegado aos pecados, coração apegado às tradições, coração apegado à sua falsa religiosidade, porque é capa, porque Deus vê o coração. Deus viu o coração daquela multidão. Sabe o que Jesus enxergava? Ele é Deus. Corações vazios, corações perdidos, corações separados da graça. E Jesus, ele chora quando ele olha para Jerusalém. Não porque simplesmente ele chora, sabe por quê? Olhando, tem um momento na vida de Jesus, quando ele olha, ele está indo para Jerusalém para ser morto, entregue, crucificado, e depois ressuscitar no terceiro dia. Mas ele olha e ele chora dizendo, ó Jerusalém, porque matas os profetas. Todos os profetas que vão lá pregando a verdade, mata eles, extirpa essa gente. Sabe por quê? Você fala a verdade e a verdade dói. Sabe o que é interessante quando a gente está falando a verdade aqui? Ela não é populista a mensagem do Evangelho. Jesus não é populista, ainda que a multidão o seguia, sem que o seguisse. Vocês não são meus discípulos. Vocês apenas me seguem pelo que lhes ofereço. Mas vocês não me seguem quem eu sou. Eu sou Deus. E Jesus provou ser o Deus quando ele chamou Lázaro para fora do túmulo com 4 dias. Jesus provou de forma prática, mas mais que isso, Jesus não apenas trouxe a vida da filha da viúva de Naim, Jesus também restaurou a visão do cego de nascença, Jesus também curou o paralítico, Jesus também fez tudo. Foi para provar quem ele era, para que eu e você e eles, principalmente lá naquela época, e chegar até nós, e você pudesse crer só em Jesus, unicamente em Jesus. Mas olha que coisa interessante, ele vai citar uma ilustração, e eu tenho que fechar aqui, eu preciso encerrar. Esse desapego quer dizer o quê? Verso 34, 35. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. E sabe de uma coisa que é interessante? Os que seguem a Jesus, eles precisam ter a propriedade que o sal tem. A propriedade do sal é salgar. Sódio. Ele tem que salgar. Se ele não salgar, para que serve o sal? Me diga, para que serve um sal que perdeu a propriedade de sal? Deixa eu dizer uma coisa para você, o que Jesus disse. O sal não presta para nada. Nem para esterco presta. Aí você vai falar, mas... Nossa, mas é verdade. Ele não serve nem para ser adubo para a planta. O sal não tem mais valor nenhum. Mas é interessante
que o sal ele é imprescindível em tudo que você pensar de alimento. Vai dar uma consultadinha. O sódio está presente. Olha que coisa interessante. Sabia que o sal é tão imprescindível que você não teria prazer nem em comer aquele baita churrasco. E não precisa pôr mais nada com o churrasco. Sério mesmo. Pode pegar a melhor carne que você tiver. Tá cara, né? Mas pegue a carne. E não ponha sal. E eu quero que tu coma. Coma para lamber o beiço. Você não vai. Sabe por quê? Faltou uma coisa. O sal. Sal grosso. Não importa. Quando você põe o sal, ele realça o sabor. Ele traz sabor. O sal conserva uma carne que se não tem como guardar lá no litoral. Nós moramos 5 anos no litoral do Paraná, em Guaraqueçaba. O pescador lá na ilha não tem energia e nem gelo. Ele não tem nada. Sabe o que ele faz? Ele mata. Mata não, isso. Ele mata lá, ele pesca, ele mata o peixinho, ele conserta o peixinho. E ele salga e põe lá chamado peixe de sol. Ele deixa secando no sol. Salgado. Salgado. Sabe quando esse peixe vai estragar? Nunca. Que coisa interessante. O sal, ele tem propriedade de conservar. Mas o sal também dá uma sede em você. Se você come uma carne salgada, você vai beber uns 5 litros d'água. Sabe o que é interessante? Eu lembro isso. Quando o beduíno tem que fazer uma viagem, atravessar 5 dias de deserto com o camelo, o que ele diz para o camelo? Ô camelo, vai beber água, nós vamos viajar longe, hein? Não vai ter água no caminho. O camelo não entende essa língua, mas ele entende a língua da barriga. Aí ele dá sal para o camelo come sal e ele diz, pô, estou com sede. Bebe 25 litros d'água. Aí depois ele engata primeiro e sai 5 dias com água suficiente, porque o sal provocou sede. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, você igreja, você que segue a Jesus, você provoca sede nas pessoas, você conserva a sociedade, apodrecendo na droga e na miséria, você está presente em todo lugar, dando sabor. Que coisa interessante. Sabe de uma coisa? O sal está faltando. Jesus disse, se você me seguir, você vai ser sal, não insípido, mas vai ser sal para dar sabor na sociedade, nesse mundo que nós vivemos. Cuidado com a arapuca do inimigo. Ele disse, não precisa ser assim não. Vai leve, vai. Meu querido, eu quero desafiar o seu coração nessa manhã a você tomar uma decisão de você dizer, Jesus, eu quero amá-lo mais do que eu amo a minha família. Eu estou disposto a pagar o preço de sofrer, de seguir e entender o preço que o Senhor pagou lá na cruz por mim, porque eu sei que eu não consigo pagar. Eu quero me desapegar. Do que você precisa se desapegar? Do que? Para que se apegue só a Jesus. Só em Jesus. Porque aí você vai estar seguindo a Jesus. Aí você vai segui-lo. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque nessa manhã nós podemos olhar para essa experiência, daquele convite que o Senhor falou, daquele homem que fez o convite para uma grande ceia. Oh Pai, que nós não demos desculpas para segui-lo, aceitando o convite para ir até essa festa. A festa que o Senhor reservou em Cristo Jesus. Abraçar a nossa fé em Cristo. Sabendo que Ele é o único Senhor e o único Salvador. Sabemos, ó Pai querido, que não há salvação fora de Jesus. Não há perdão de pecados, não há como chegar até o Senhor, pois a Tua palavra diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim.
O Senhor é o único caminho, a única verdade, a única vida. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor quer abrir e a tua palavra conclui dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. E nós estamos aqui diante do Senhor, nós podemos ouvir, mas talvez não escutamos, mas, Senhor, que cada ouvido escute e que cada coração creia e que descanse e confie só em Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, é toda a nossa gratidão pelo teu imenso amor, lá na cruz, em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, pelas pessoas que vão um dia assistir isso pela internet, pelo YouTube. Ó Pai, que elas possam crer, abrir seu coração, entregar sua vida a Jesus. Recebê-lo como Senhor e Salvador. Essa é a nossa intercessão, nossa oração, pois oramos em teu nome. Amém. Amém.